Olá, sagonautas! Bem-vindos ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana De Biasi e este é o capítulo 38 das traduções da Saga Anunnaki. E neste capítulo vamos conhecer alguns personagens novos e o legado deixado por Maria Madalena. Então fica até o final que vai valer a pena. Agradeço a todos pelo carinho e pelo reconhecimento nesse projeto de tradução. Então, por favor, fortaleça a nossa amizade esmagando esse like agora mesmo. Essa é a maneira que eu tenho de saber que vocês estão gostando do conteúdo. Quando você curte e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você. E se acaso ainda não for inscrito, já te inscreve. E se puder, adota o canal. Tá pronto para começar? Então, vem comigo! No capítulo anterior, vimos como foi apagada da história oficial a primeira igreja que poderíamos denominar verdadeiramente cristã, a britânica, cujo apostolado foi encabeçado por José de Arimateia. E também houveram outros cristianismos que foram igualmente massacrados pela igreja romana. Um dos mais conhecidos foi o arianismo, que já vimos como Ário enfrentou com valentia o dogma ortodoxo romano no Concílio de Nicéia de 325, pagando com o próprio exílio. Não vamos citar novamente os pilares dessa doutrina, mas Ário, que foi presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da Igreja Primitiva, merece ser lembrado com admiração e respeito. Não obstante, outras doutrinas da época também foram perseguidas como heréticas, se tornando pouco conhecidas e injustamente esquecidas pela história. Com certeza, muitos já ouviram falar do Caminho de Santiago, que tratam-se de várias rotas na Europa, geralmente feitas a pé, que levam até a cidade galega de Santiago de Compostela, onde se veneram as supostas relíquias do apóstolo Santiago. É necessário esclarecer que Santiago morreu decapitado por ordem de Herodes Agripa, e é a própria ciência histórica que sinaliza de que não há prova alguma de que o corpo de Santiago tenha sido transladado para o norte da Espanha a fim de ser enterrado, bem como nenhum evangelho faz menção a isso. A questão é que no ano 813, um eremita chamado Pelágio teria relatado ao bispo da época, Teodomiro, que viu luzes estranhas sobre o bosque Libredon, de Iria Flávia, perto de Santiago. Uma vez esquadrinhado aquele bosque quase inacessível, descobriram um sepulcro de pedra com restos mortais, enterrados de forma honrosa. Eram 3 corpos que teriam sido identificados como Santiago Maior e 2 de seus discípulos, Teodoro e Atanásio. São os próprios pesquisadores da ciência histórica que dizem ser muita casualidade que, a partir destas datas, proliferaram lendas em toda a Península Ibérica sobre a suposta obra evangelizadora desse apóstolo. Suspeitaram que poderiam ser toda uma estratégia da Igreja Romana para reforçar a devoção cristã nestas terras. Também se fala que o corpo deste suposto apóstolo, que posteriormente teria sido transladado para a região que hoje é Santiago de Compostela e construindo-se séculos depois a atual catedral, não se trataria desse discípulo de Jesus, e sim provavelmente de um bispo herege chamado Prisciliano de Ávila, sentenciado à morte pela igreja por suas práticas que levaram à doutrina do priscilianismo. Prisciliano, nascido no ano de 340, filho de uma família abastada. No entanto, teria sido um homem de vida austera que teve um enorme dilema na época. Foi o primeiro que denunciou com contundência os vícios e a opulência da Igreja Romana recém-saída de Nicéia, denunciando que haviam dado as costas a seus fiéis necessitados e que auxiliá-los deveria ser seu primeiro dever. Citando alguns pontos interessantes do priscilianismo são, por exemplo, que eram flexíveis a que os monges e clérigos se casassem, além de permitir a participação das mulheres na liturgia. A ignorância de alguns personagens da Igreja Ortodoxa naquele tempo fizeram com que ele fosse acusado repetidamente de heresia. Assim, denunciavam os priscilianistas como pecadores terríveis, já que ao final de suas missas dançavam e cantavam ao redor de fogueiras, não proibiam o álcool,
apenas recomendavam sua moderação, não exigiam abstinência sexual, permitiam o papel igualitário das mulheres e incentivavam o conhecimento de cura pelas ervas da natureza. Tudo isso, segundo a Igreja Oficial, era terrível aos olhos de Deus. Assim, acusado repetidamente de heresia por rituais que incluíam danças noturnas, uso de ervas e astrologia cabalística, muito provavelmente movidos por inveja perante o êxito das doutrinas priscilianistas, ele foi perseguido por hierarcas da Igreja Romana do seu tempo, condenado e, entre fugas e perseguições, foi finalmente capturado numa região que se chamava Trèveris, na atual Alemanha, onde foi requerido à autoridade do imperador usurpador Teodósios e a um importante grupo de dirigentes eclesiásticos sua morte por decapitação, após confissão mediante tortura. Mas aquele engano tão repugnante de final covarde resultou contraproducente para seus instigadores, sendo alguns deles próprios, inclusive, castigados. Aquele espetáculo provocou uma grande comoção na cristandade daqueles momentos, onde grandes personalidades católicas da época publicaram opiniões reprovando aquele ato que manchava a instituição eclesiástica, exigindo o devido castigo para seus instigadores a fim de reprimir atos de semelhante humilhação. Dessa forma, finalmente, a maioria dos bispos católicos do Ocidente, liderados por Martinho de Tours, protestaram energicamente contra tal decisão e até o próprio Papa da época criticou o processo, convenientemente depois de executado. Tempos depois, seus restos foram reclamados por uma comitiva de seguidores de Prisciliano que o repatriaram a terras galegas para dar-lhe devido funeral numa zona intermediária entre Santiago e a província de Lugo. Desde 1900, em um minucioso artigo de investigação publicado na França por Louis Lucchesi, se apontava que os restos transladados para a catedral seriam não os de Santiago, mas sim os de Prisciliano de Ávila. Grandes eruditos chegaram a conclusões parecidas, mas este aspecto não querem remexer, tanto por parte da Igreja como pelos próprios poderes institucionais da Espanha, por interesses tanto religiosos quanto econômicos. Aqui há de se dizer que Bertus, o autor original, declara conhecer pessoalmente várias pessoas ligadas ao Estado, cultura e arte da região da Galícia, e em conversas privadas reconhecem que existe uma altíssima probabilidade que os peregrinos que percorrem o caminho de Santiago estão provavelmente visitando não os restos do apóstolo, e sim o do bispo herege Prisciliano. Uma das grandes estratégias seculares do cristianismo romano tem sido sobrepor símbolos católicos por cima de antigos símbolos pagãos, e um exemplo desse se tem no Caminho de Santiago, rota iniciática percorrida pelos povos celtas desde a antiguidade, que começava na Bretanha francesa, onde chegavam também britânicos e escoceses das ilhas adjacentes e percorriam juntos até a Galícia, em uma espécie de encontro da Irmandade entre as distintas nações celtas distribuídas pelo continente. Assim, é plausível que a Igreja Católica, naquele momento, perante o temor de despertar novamente uma corrida prisciliana a encontrar seus restos, disseram que era a de Santiago Apóstolo. Dessa forma, difundiria lendas entre os peregrinos de toda a Península Ibérica de que aqui ou ali um dia Santiago evangelizou. Uma das muitas potenciais mentiras ditas pela Igreja Católica Apostólica Romana, manchando mais uma vez de maneira indecente os ensinamentos de Jesus de Nazaré, aquele que um dia disse: "A verdade vos libertará". É bastante provável que o bispo herege fosse um conhecedor e praticante dos saberes druídicos da antiguidade. Vamos agora mergulhar na questão da lenda provençal, a suposta vida e apostolado de Maria Madalena na França, depois de chegar de barco em uma comitiva liderada por José de Arimateia, prosseguindo este posteriormente a terras britânicas. Dela, a ciência histórica não quer nem ouvir falar, e muito menos a Igreja.
qualificando-a simplesmente como pura lenda medieval, culpando o nascimento das lendas provençais a obras épicas medievais do século XIII, sobretudo as de Jacopo di Voragine. Mas isso não é de todo certo e o conhecimento dessa suposta vida de Madalena na França vem de muito antes. E há evidências disso para quem quiser buscar, assim como há provas de que Roma quis secularmente abafar todo esse tema. Inclusive na Espanha, mais especificamente na Catalunha, que por muito tempo teve uma relação estreita com a França, encontramos pistas de que este conhecimento proibido e herético estava nas mãos de mestres pedreiros e pintores da época, e que o plasmavam na ornamentação das igrejas. Um caso curioso é o da Capela de São Vicente do século VIII, que após uma minuciosa restauração foram descortinadas pinturas antigas que mostram cenas dessas lendas sobre Maria Madalena, seu desembarque em Marsella e seu trabalho evangelizador. Só por aí já se pode dizer que as lendas provençais não são apenas contos medievais do século XIII em diante, e deixa claro que há um conhecimento muito antigo, repassado oralmente de geração em geração e que propositalmente foi ocultado. De fato, o próprio Papa Gregório, no ano 591, decide reduzir ao mínimo a figura de Maria Madalena da ortodoxia católica romana, assim como de pinturas e demais obras religiosas. Ainda assim, sobreviveram lendas, relíquias e pinturas para onde os artistas deslizaram, alguns mais sutis, outros mais declaradamente, a vida e obra de Maria Madalena em terras francesas. Observem alguns dos exemplos que se podem encontrar não apenas em terras francesas, mas também na Espanha. Considerando então as informações esotéricas e canalizadas, onde há convergência de muitos médiums sobre pontos em comum relativo a estas lendas provençais. Se fala de como uma Maria Madalena grávida desembarcaria nas costas da Marsella, acompanhada de um séquito, a maioria mulheres vestidas de branco com a insígnia da serpente dourada, as sacerdotisas de Ísis, entre as quais se destacariam sua irmã Marta, assim como Sara, a filha primogênita, que naquele momento tinha 3 anos de idade, fruto da relação entre Maria Madalena e Jesus. Ali, Madalena se apresentaria como a esposa do arquidruida, o mestre Jesus, sendo acolhidas pelas irmandades druidas da região, que já comentamos capítulos atrás, que conheciam a existência do mestre quando adolescente, instruído pelo grande conselho druida, sendo ali iniciado nas artes dos saberes ancestrais dessa cultura, vindo a se tornar o grande druida entre todos os druidas. Madalena, para não levantar suspeitas e salvaguardar a vida de seus filhos, sabendo que tanto Jesus como eles estavam sendo buscados secretamente pelo Império, foram acomodados por estas irmandades druidas nos bosques e cavernas da zona montanhosa de Marsella, conhecida hoje como La Sainte-Baume. Ali passou Sara toda a sua adolescência com sua mãe Madalena e seu irmão. E se fala inclusive, dependendo das fontes, que fruto de sua segunda gravidez, Maria Madalena poderia ter tido meninos gêmeos. Madalena celebraria missas diárias por anos, junto com as sacerdotisas que a acompanharam na viagem e inclusive formaram outros grupos de discípulas entre as mulheres locais. Ela e seus filhos cresceriam a salvo naquelas paragens enquanto compartilhava os verdadeiros ensinamentos do mestre, praticava curas e ensinava a seus descendentes os mistérios da energia feminina e seu dever de ancorar, no que fora possível, a Mãe Terra, para contrastar o patriarcado ferrenho imposto pela obscuridade no planeta. Durante este período, Madalena e seus filhos se comunicariam regularmente com o mestre de diversas maneiras, às vezes em sonho, outras vezes no plano astral e também em episódios de bilocações. Uma vez tendo Sara completado seus 18 anos, enfrentaria a mesma viagem iniciática que um dia fizera seu pai.
fazendo a viagem até as terras britânicas e apresentando-se nas instituições druídicas de Winchester, capital das ilhas naquela época, acompanhada desde a França por sua mãe e as membros de um séquito escolhido. Ali, onde sua chegada já tinha sido orquestrada muitos anos atrás, foi recebida também por José de Arimateia, dando-se a conhecer como a filha do arquidruida. Nestas canalizações se fala que a primogênita do mestre, ademais de sua delicada beleza, se destacaria por compartilhar brilhantemente das habilidades de seu pai, sobretudo quanto a seus dotes de cura. A Maria Madalena, sua filha Sara e o resto do séquito se lhes ofereceu viver na ilha de Avalon, cedida pela realeza a José de Arimateia anos antes, para que aquele fosse o quartel-general dos verdadeiros ensinamentos do Mestre Jesus naquelas terras, ao ensino da doutrina da libertação do homem, denominada o Caminho. Ali onde ficou Maria Madalena se ergueu uma pequena construção onde ela celebraria a missa diária e exerceria a pregação, pois não de outra forma ela era a discípula mais elevada do Mestre. Neste mesmo lugar se edificaria muitos anos mais tarde a abadia de Glastonbury, a que hoje restam apenas suas ruínas muito visitadas. Sara teria se namorado de um nobre príncipe das linhagens britânicas escocesas, tomando matrimônio e tendo descendência. Depois de alguns anos de apostolado e de acompanhar sua filha em terras britânicas, Madalena regressaria à França, onde percorreria parte dela levando a palavra do mestre, assim como também ao norte da Catalunha e Maiorca. Viria a morrer em seu sítio, em Saint-Baume, por volta dos 100 anos de idade e enterrado seu corpo em lugar seguro por suas discípulas sacerdotisas. Por sua vez, Sara, ao completar 50 anos, iria viver com sua família na Escócia devido às obrigações da linhagem escocesa de seu marido, morrendo naquelas terras já idosa, estimado que tenha superado os 80 anos de vida. E assim Maria Madalena, que estudou nas escolas iniciáticas do Egito, uma alta sacerdotisa do templo de Ísis, teria sido a mãe da linhagem do Mestre, alma, corpo e fortaleza das palavras do Cristo na Europa, uma importante ancoradora da energia da Mãe Terra de seu tempo, mestra, professora e propagadora dos saberes de luz. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistir e já, muito em breve, teremos o PDF da saga, hein? Segura aí, calma, mais um pouquinho que já vai rolar. Enquanto isso, apoie o canal esmagando esse like, comenta, compartilha e se ainda não for inscrito, aperta essa bolinha aí na sua tela e já te inscreve. Se quiser e achar que eu mereço, pode também adotar o canal fazendo aquela doação de coração no valor que você quiser. Pode ser pelo botão Valeu Demais ou via Pix, tá tudo aqui na descrição. Aproveita para conhecer a Saga Cosmos, vou deixar o link aqui para você. E fica ligado nos novos projetos. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!